Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia. Que a graça do Senhor cubra você como um manto e os seus. Que o Senhor realize o desejo do seu coração. Confia nele. Lembre-se que você é como aquela árvore plantada junto às águas. Então não tema nada e apenas dê ouvidos à voz do Senhor todos os dias. Não se distraia dele. O que o Senhor está falando? O quê? A gente sabe qual é a mensagem do Espírito Santo para o nosso coração. A gente sabe. A pessoa pode até ignorar, passar por cima, mas todo mundo tem a oportunidade de ser guiado pelo Espírito e fazer boas decisões. Todo mundo. A pessoa pode até ignorar a voz do Espírito, tomar rumos diferentes. Ela pode. Ela é livre. Ela tem o livre arbítrio. Ela pode fazer escolhas. Ela pode escolher não ouvir o que Deus está falando. Ela pode. O Senhor está dizendo, não siga por esse caminho. Não toma essa decisão. Não se envolva. Gente, eu tenho tantas histórias, tantos testemunhos de pessoas que contaram lá dentro. Eu sabia, no meu espírito eu sabia que eu não deveria tomar aquele rumo. Eu sabia, mas eu queria. A minha vontade era tão forte, porque a faculdade da alma mais forte é a da vontade. E é impressionante, né? Que todas falaram a mesma coisa. E falam, né? Eu fiquei com a vontade. Eu queria. Aquilo já tinha tomado a minha alma. Eu queria. E eu posso, assim, contar histórias para você de pessoas que abandonaram a família para ir viver uma aventura. Lá na frente se frustraram. Algumas nem muito lá na frente. Eu já contei aqui da mulher que ela abandonou a família, os filhos pequenos, para ir viver uma aventura. Mas, assim, foi tão rápido que, assim, poucos meses, ela disse que 60 dias depois, ela já estava, assim, num nível de arrependimento. 9 meses depois, aquele homem mesmo foi embora e deixou ela. Deixou ela num momento que ela estava doente, que ela não estava bem, ela não sabia o que fazer. Ela não tinha a quem recorrer. Ele simplesmente foi embora. Então, pessoas que sabiam que não podiam aceitar, não aceita. Diz que, eu me lembro de um homem que ele disse, eu ouvi no meu espírito, não ceda para essa proposta. Que era para fazer algo ali por fora da empresa e tal. Resumindo, no final aquilo veio à tona, ele passou uma vergonha, foi demitido por justa causa.
E aquele dinheiro entrou metade, que ele não sabe nem para onde foi, entrou num saco furado, e por fim a outra metade ele nunca recebeu. Então, meus queridos, tudo que é feito desalinhado de Deus, tudo que é construído na areia, sem verdade, sem o alicerce que é Cristo, vai desabar. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. E quando nós tomamos uma decisão fora do Senhor, desalinhada de Deus, aquilo vai voltar contra nós. No final, aquilo volta contra a gente. Eu nunca vi diferente, porque isso é Bíblia. Você pode ir fazendo do seu jeito e vai que vai, mas vai chegar um momento que não vai dar mais para continuar. E aquilo vai voltar contra você, porque nós somos livres para fazer escolhas, mas escravos das consequências. Você pode fazer a escolha que você quiser, falar o que você quiser, tomar as decisões que você desejar, fazer o que você tem vontade, você pode fazer o que quiser. Mas você não pode fugir das consequências, da colheita. Plantar é opcional, né? Mas a colheita é obrigatória. Todo mundo vai colher aquilo que plantou. E você pode ir plantando na carne, e vai dando tudo a sua carne, e vai fazendo do seu jeito, e vai fazendo, e a palavra vem, e eu estou ignorando mais uma hora. Isso vai voltar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Ontem eu li, vou ler novamente para você, ó. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Então, há uma possibilidade real de nós destruirmos com todas as coisas boas que um dia nós fizemos, nós plantamos. Eu já vi gente que chegou na igreja, assim, no fundo do poço, e a vida foi restaurada. E, por fim, por sentimentos, por bobagens, a pessoa fez escolhas desalinhadas, injustas, ingratas, tirou conclusões precipitadas e, o que é pior, por fim a pessoa saiu pela porta do fundo. E como termina é que importa. Eu lembro da vida de um homem, né, de uma família, que claramente você via a fraqueza naquele homem. E a vida financeira dele não caía, a casa dele desalinhada, mas não demorou, ficou evidente que aquele homem tinha um desvio de caráter. Um homem passivo, inerte, covarde, que fugia das coisas, das responsabilidades, arrumava desculpas, nós vimos claramente uma falta de honestidade intelectual. Então, por covardia, ele tomou decisões, ali foi influenciado pela mulher extremamente tola, e, ao invés de sair pela porta da frente, saiu pela porta do fundo. E não tem como a vida dessa pessoa frutificar. Não tem como, não demorou. A filha foi tomando um rumo, já estava caminhando para aquilo, né? Porque um lar que não tem uma estrutura forte, né? Uma coluna forte ali, e
foi embora, né? Foi para o mundo mesmo e foi seduzida pelo mundo. Por quê? Faltava o exemplo dentro de casa. A mãe amarga, o pai um fraco, covarde, que por fim arrumava desculpas para justificar sua covardia, culpava os outros e não assumia responsabilidade. A casa desabou, mas não tem como não desabar. Falta princípios, valores, construção na rocha. Gente que vive à base de mentiras, de enganos. Uma mulher, ela disse que ela ouviu no espírito dela, ela ouviu do altar, que o relacionamento que ela estava não era para ela continuar. Mas, dito por ela, né? Apaixonada, cega, cheia de vontades. E, resumindo, que tem detalhes e detalhes, eles tinham uma diferença de idade, tem, né? Ela um pouco mais velha. Ela foi descobrindo, não demorou, né? Um sujeito imoral, ela não tinha segurança nenhuma nele, não se colocou como provedor. E, enfim, ao invés dessa mulher parar, sabe, e assumir responsabilidade pelas escolhas dela, não. Aí ela tinha crises de ciúme e ela via fantasma em tudo quanto é lugar. E tinha ciúme de todo mundo. De todo mundo. E o que é pior, ela começou a inventar mentiras em relação a pessoas, a mulheres, né, que supostamente estariam olhando para o marido dela e etc. Coisa que não era verdade. Porque mais tarde ela mesma admitiu que ela mentiu, que ela inventou histórias, porque ela ficava com raiva das pessoas, principalmente das mulheres que eram bonitas, mais novas. E ela ficava com raiva da pessoa, e ela disse isso naquele momento de sofrimento, sabem, que a pessoa está no fundo do poço, e aí vai fazer aquela catarse, e aí fala, eu admito. Eu não podia ver uma mulher bonita, que eu ficava com ódio dela. Eu tinha ciúme da sombra, sabe? Eu tinha ciúme de tudo. Eu via fantasmas em todo lugar. E ela foi pegando um peso para a vida dela, uma aflição, uma angústia. E ela foi vendo que não tinha saída. Ou ela ia realmente se converter, se libertar daquele ídolo, ou ela ia enlouquecer, porque ela estava agindo como uma ímpia, amarga, revoltada, dominada por um ciúme doentio, vendo problema em tudo quanto é lugar, com raiva de tudo quanto era mulher. Se ela visse uma mulher bonita, com uma certa expressão, assim, gratuitamente, ela já ficava com ódio dito por ela. E ela disse, eu estava a ponto já de enlouquecer. Eu já não aguentava mais, vigiando aquele homem, vigiando, até que eu parei, fui clamar aos céus. Falei, Senhor, eu já cometi o erro. Eu estou nessa aliança, nesse casamento, mas eu agora preciso de uma libertação. Que eu não tenho paz para trabalhar, eu não tenho paz para dormir, eu não tenho paz para comer, eu não tenho paz. Ela disse, eu não tinha paz na igreja. Eu ficava com um ódio das mulheres da igreja. Eu via problema em tudo quanto é lugar. E eu, para manchar as pessoas, eu mentia.
Eu estava com raiva de uma mulher e eu mentia sobre ela para tentar manchar a reputação dela, porque eu era uma pessoa oprimida, amargurada. Ela disse, eu tinha um ídolo que eu tinha que derrubar. Então, escuta, ouça a voz do Espírito. É muito fácil ouvirmos a voz das nossas emoções e fazer escolhas que vão destruir as coisas boas que nós já construímos. Tenham cuidado. Essa mulher tinha dado testemunhos lindos, construído, sabe, tanta coisa linda, e estava botando tudo a perder por causa daquelas emoções doentes. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Ela começou a ter problema. Ela tinha ciúme até das filhas. Ela tinha ciúme de tudo. Ela disse, eu estava doente, não estava vendo, eu estava destruindo o meu bom relacionamento com as minhas filhas, com as pessoas. Eu era uma pessoa amarga, meu semblante era um semblante pesado. Eu estava jogando fora as vitórias que Deus havia me dado. Porque agora Deus não era mais meu Deus, mas aquele homem era o meu ídolo. Escuta, nós precisamos derrubar os altares que levantamos. Cuidado para você não destruir, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele foi fruto do rei Ezequias, daqueles 15 anos que o Senhor deu a mais para ele. E o Senhor falou para Ezequias, põe sua casa em ordem. E deu mais 15 anos para ele. Mas me parece que ele não colocou a casa em ordem. E ele gerou nesses 15 anos que o Senhor deu a ele, o Manassés. E Manassés, fez o que o Senhor reprova. Ele imitou o ímpio. Ele foi destruindo com tudo que o pai dele tinha feito de bom. Tudo. Ele foi destruindo. Sabe uma pessoa que entra, sim, para destruir com tudo? O Manassés foi o pior rei da Bíblia. E ele precisou se encontrar com um gancho no nariz, com algemas, numa masmorra, para acordar, para ver o que ele não estava vendo. Sabe, para se humilhar, para se arrepender, para se voltar para Deus. Porque ele foi. Era assim, um trem desgovernado. Quando você vai lendo o texto, quando parece que não tem como piorar, piora. O Manassés é o exemplo que nada é tão ruim que não possa piorar. Ele foi destruindo com tudo que o pai dele fez, que era bom, que estava certo, ele foi destruindo. Ele foi destruindo. Nós percebemos que o Ezequias não fez um bom trabalho aqui com o Manassés. E o Manassés veio, assim, totalmente desalinhado da verdade, do que o pai dele havia feito. É como se ele quisesse realmente destruir com tudo que o pai havia feito, que estava alinhado com Deus. E ele precisou se encontrar num beco sem saída
Assim, tudo tinha terminado. Humanamente, para Manassés tinha terminado. Mas ali, numa dor profunda, ele foi se livrando de todos aqueles deuses e ele foi se arrependendo e foi se curvou diante de Deus. E a Bíblia diz que ele se humilhou muito. E milagrosamente o Senhor o liberta e o restaura e dá a ele uma nova oportunidade. E o que ele fez? Ele foi fazer o caminho de volta. Ele passou a destruir com tudo aquilo que ele tinha feito, desalinhado de Deus, e começou a construir ao modo de Deus. E por incrível que pareça, o sujeito que começou tão mal, terminou bem. Mas nós vamos encontrar gente na Bíblia que começou muito bem, mas terminou muito mal. O Rubem, o filho primogênito de Jacó, aqui, ó, destruiu, ó, com tudo. O pai dele falou dele assim, de uma maneira poderosa. Era uma pessoa extraordinária. Mas o pai disse que ele era inconstante como as águas. E perdeu o direito à sua primogenitura. O Esaú jogou fora a sua primogenitura. Eu ainda falei ontem do Geazi, que foi correr atrás de alguma coisa. E o Judas, que esteve com o Senhor. O mestre, o mentor do Judas foi o Senhor Jesus. E ele vendeu o Senhor por 30 moedas. E terminou se enforcando. Que fim lamentável, que fim triste. E Saul, o bonitão de Benjamim, o benjamita, alto, bonito, primeiro rei, termina como? Procurando uma feiticeira, ou seja, desfazendo tudo que ele mesmo tinha feito, porque foi ele que trabalhou para exterminar com a feitiçaria em Israel, e agora ele mesmo procura uma feiticeira e termina numa guerra sangrenta contra os filisteus, sendo que ele foi levantado para vencer os filisteus, foi vencido no final, se suicida, não morre de início e fica agonizando até morrer. Que fim triste. Destruiu com tudo. Destruiu com tudo. Em nome de Jesus. Não destrua. Tenha cuidado. Cuida da sua vida espiritual. Cuida do que Deus colocou nas suas mãos. Como termina é que importa. Muitos na Bíblia começaram bem, mas terminaram mal. Manassés começou mal, mas terminou bem porque se arrependeu. Ou seja, quando a palavra vem, se nós damos ouvidos à verdade, nos alinhamos, nós podemos fazer a coisa certa diante de Deus. E quando nós nos humilhamos e obedecemos a Deus, e passamos por cima de vontades, de sentimentos, e nos alinhamos com a fé, na verdade, nós damos condições da nossa vida, terminar muito bem. Ouça a voz do Senhor. Eu sei que Deus está falando com pessoas. Cuidado. Cuidado para você não destruir com tudo que é bom. Cuidado. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não ouça vozes negativas, mundanas, demoníacas. Não ceda para os seus sentimentos. Se um pensamento está desalinhado de Deus, ele é satânico.
Cuidado para você não ser guiado por suas emoções, por seus sentimentos. Derruba os ídolos. Responda para você. O que você dorme e acorda pensando? Acorda e vai dormir pensando? Para onde você está olhando? O que está tendo peso aí na sua vida? Cuidado para você não terminar como Jonas, que venceu o grande peixe, mas foi derrotado pelo verme. Eu tenho visto gente ser derrotada, muitas pessoas sendo derrotadas pelo verme. Pessoas que um dia venceram coisas grandes e agora estão colocando tudo a perder. Permitiram que Satanás tomasse o coração. É a pergunta do Pedro para Ananias: como é que você pode permitir que Satanás dominasse o seu coração desse jeito? Escuta. Jesus falou: olhai, vigiai e orai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Visita lares, famílias, corações, toca profundamente, tira as vendas, tira a cegueira. Senhor, salva pessoas que talvez estão sendo derrotadas pelo verme. O verme das emoções negativas, da amargura, da revolta, o verme do orgulho, o verme da arrogância, o verme da distração. Passa do teu sangue sobre cada vida, Senhor, que ora comigo, e que a sua palavra tenha colocado luz, dado consciência e levado a um alinhamento. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Senhor, que o temor do Senhor repouse sobre cada pessoa que ora comigo. Livra cada um de si mesmo. Pai, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância, o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, e onde os programas estiver chegando, que o temor do Senhor possua os corações, porque o essencial para a nossa vida é temer o Senhor. Eu peço a tua bênção, a bênção do discernimento, da sabedoria, da visão, da consciência do Espírito, que cada um seja guiado pelo Espírito. Muito obrigada, peço a tua bênção e agradeço demais por tudo, amém, amém, amém. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje o nosso trabalho forte, abençoado da Casa Firme. Estamos aqui sempre para apoiar, e se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.